berço para memorizar o Senhor. Me enviou para que você volte a enxergar. Atos 9:17. Olá, meninas e meninos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Saulo e hoje eu quero contar uma história incrível que aconteceu comigo. Mas preciso ser honesto. No começo, ela não foi nada legal. E eu não tenho nenhum orgulho de como eu agia. Sabe, eu nasci judeu, e naquela época eu não gostava nem um pouco dos cristãos. Eu achava que eles estavam errados e queria que todos parassem de falar sobre Jesus. Um dia, fiquei sabendo que havia muitos cristãos morando numa cidade chamada Damasco. E sabem o que eu decidi fazer? Eu juntei alguns homens e resolvi ir até lá para prender todos eles. Isso mesmo. Eu queria colocá-los na prisão. Olhando para trás, vejo que eu não era uma pessoa muito boa, não é mesmo? Então, lá estava eu, na estrada poeirenta, caminhando com meus companheiros em direção a Damasco. O sol estava forte, o caminho era longo, e eu só pensava em como ia capturar aquelas pessoas. Estava tão focado nisso, que nem percebi o que estava prestes a acontecer. De repente, no meio do caminho, uma luz mais brilhante que o sol do Maiodeia brilhou do céu, bem em cima de mim. Foi tão forte, tão intensa, que me derrubou no chão e me deixou completamente cego. Num segundo eu estava andando, e no outro eu estava caído, sem conseguir enxergar nada. Tudo ficou escuro. Eu cobri meus olhos, mas não adiantava. Fiquei assustado, confuso. O que era aquela luz? Por que isso estava acontecendo comigo? Meus amigos que estavam comigo também ficaram paralisados de medo, mas eles ainda conseguiam ver. Só eu estava na escuridão, ajoelhado ali no chão, tremendo, sem entender nada. Ouvi uma voz poderosa e clara, que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela me chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Meu coração disparou. Quem estava falando comigo? Eu não via ninguém. Com a voz trêmula, perguntei: quem é o Senhor? E o que o Senhor quer que eu faça? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, levante-se, entre na cidade, e lá alguém lhe dirá o que você deve fazer. Jesus, aquele de quem os cristãos tanto falavam, era ele, e ele estava falando comigo, a pessoa que mais queria acabar com seus seguidores. Eu não conseguia acreditar, mas a ordem era clara: ir para a cidade. O problema é que eu não enxergava um palmo na minha frente. Os homens que viajavam comigo tiveram que me ajudar. Eles me pegaram pelas mãos e me guiaram passo a passo pelo resto do caminho até Damasco. Foi muito estranho precisar de ajuda daquele jeito. Eu, que sempre fui tão independente e orgulhoso, agora dependia dos outros para não tropeçar e cair. Quando chegamos em Damasco, eles me levaram para a casa de um homem chamado Judas. E lá eu fiquei, sozinho, no escuro, esperando. Passei 3 dias inteiros, sem conseguir ver nada. A escuridão era total. Naquele tempo, eu não comi e não bebi nada. Eu só pensava na luz, na voz em Jesus. Por que ele falou comigo? O que ele queria de mim? Um perseguidor? Meu coração começou a mudar. Entendi que tudo o que eu acreditava estava errado. Depois desses 3 longos dias, ouvi uma batida na porta. Alguém entrou no quarto. Era um homem chamado Ananias. Ele se aproximou e disse que Jesus havia aparecido para ele em uma visão e pedido que viesse me encontrar. Ananias confessou que ficou com medo de vir, porque todo mundo na cidade sabia da minha fama de prender os cristãos, e ele era um deles. Mas Jesus tinha dito a Ananias que não precisava ter medo, pois ele tinha um trabalho muito especial para mim, um plano que ninguém poderia imaginar. Então, obedecendo a Jesus, Ananias colocou as mãos sobre os meus olhos, e no mesmo instante, algo como escamas caiu dos meus olhos, e eu voltei a enxergar. A primeira coisa que vi foi o rosto bondoso de Ananias. A luz do sol entrando pela janela nunca pareceu tão bonita. Eu conseguia ver de novo. E não era só isso. Meu coração também enxergava de uma nova maneira. Levantei-me e fui batizado, tornando-me também um seguidor de Jesus. A partir daquele dia, minha vida mudou para sempre. Eu deixei de ser Saulo, o perseguidor, e me tornei Paulo, um amigo e apóstolo de Jesus.
viajando por toda parte para contar às pessoas sobre o seu incrível amor. E essa é a minha história. Ela nos ensina que não importa o quão perdido a gente esteja, o amor de Deus pode nos encontrar e nos transformar na pessoa que Ele sempre sonhou que fôssemos. Espero que tenham gostado. Se você gostou dessa aventura, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Lembre-se, o estudo da lição é diário. Espero você aqui amanhã. Muito obrigado por assistirem e até a próxima. Tchau!